Então, depois da nossa festa natalícia, estamos todos ainda cheios das luzes do alto que a glória de Deus nos manifestou, mas pedimos na mesma que o Espírito Santo nos ilumine para começar mais esta quarta sessão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo. Enchei os fiéis e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Sagrada Família, Rogai por nós. Muito bem. Então, damos início a mais esta sessão, que na verdade me parece ser de uma enorme aplicação. Este capítulo que o Papa faz, percebe-se que de alguma maneira tem por detrás toda a carga de ensinamento que a parábola do bom samaritano nos deixou, e ao mesmo tempo dá a sensação que o Papa Francisco teve a preocupação de se fundamentar na nova antropologia que o Concílio Vaticano II nos ofereceu, e também em muitos dos teólogos que foram precursores do próprio concílio, apresentando já exatamente estas linhas antropológicas. A certa altura cita Ratzinger, cita Rahner, cita Karl Wojtyla, ainda não Papa sequer, e depois naturalmente cita muito do magistério dos romanos pontífices anteriores e muito do seu próprio magistério. Nós podemos dizer a iniciar que o terceiro capítulo da Fratelli Tutti é de imediato um convite, eu direi mesmo ousado, a colocar em prática todas as conclusões que decorrem da interpretação do texto bíblico examinado no capítulo anterior, tendo por base a nova antropologia que lhe subjaz e que a doutrina social da Igreja sempre aplicou nos seus documentos, e aos quais o Papa Francisco é extraordinariamente fiel, como se pode verificar logo desde o início. E cito: o ser humano está feito de tal maneira que não se realiza, não se desenvolve, nem pode encontrar a sua plenitude, a não ser no sincero dom de si mesmo aos outros. Mais ainda, continua o Papa, e não chega a reconhecer completamente a sua própria verdade, senão no encontro com os outros. E ainda uma frase que considero muitíssimo interessante e que o Papa cita, de Gabriel Marcel: só comunico realmente comigo mesmo na medida em que comunico com os outros. E logo de seguida, citando uma sua alocução durante a recitação do Ângelus, afirma corajosamente: a vida subsiste onde há vínculo, comunhão, fraternidade. E é uma vida mais forte do que a morte, quando se constrói sobre verdadeiras relações e vínculos de fidelidade. Pelo contrário, não há vida quando se tem a pretensão de pertencer apenas a si mesmo e de viver como ilhas. Nestas atitudes prevalece a morte. Portanto, é muito claro o Papa nestas afirmações que traduzem já a nova antropologia em que ele fundamenta a encíclica. E o primeiro subcapítulo do terceiro capítulo intitula-se Mais Além, precisamente porque o Papa
se situa nesta perspectiva de saída, como ele nos tem dito tantas vezes. Consciente de que a realização plena do homem está sempre mais além e fora de si próprio, o Papa Francisco, reconhecendo que o homem feito para o amor, citando Karol Wojtyła e Karl Rahner, autores que muito aprecia e que o marcaram, considera que, precisamente porque fomos feitos para o amor, existe em cada um de nós, e agora cito, uma espécie de lei de êxtase, sair de si mesmo para encontrar nos outros um acrescentamento de ser. É curiosa esta expressão, como se o ser pudesse ser acrescentado pelos outros. Por isso, e volto a citar Karl Rahner, o homem deve conseguir um dia partir de si mesmo, deixar de procurar apoio em si mesmo, deixar-se levar. O Papa diria deixar-se sair. E tal acontece porque fomos feitos para amar. Acentuando a importância das relações intersubjetivas, o Papa Francisco procura abri-las muito para além das relações familiares ou do pequeno grupo e considera impossível que alguém consiga crescer sem uma ampla teia de relações. E não só as do momento atual, mas também as relações dos anos anteriores que nos configuram ao longo da vida, chegando a afirmar, e cito, os grupos fechados e os casais autorreferenciais que se constituem como um nós contraposto ao mundo inteiro, habitualmente são formas idealizadas de egoísmo e mera autoproteção. Então, para contrariar esta situação, o Papa recorda exemplos de comunidades do passado. Estaria a pensar, eventualmente, nos conventos da vida monástica dos beneditinos, a tantos outros, que mesmo adotando um estilo de vida mais reservado, por razões naturais ou culturais e religiosas, souberam cultivar a hospitalidade. Fator este que abriu essas comunidades ao exterior e as enriqueceu, favorecendo a capacidade de se transcenderem a si mesmas numa clara abertura aos outros. Compreende-se então o sentido do mais além. Mas o Papa vai mais em profundidade e agora, no segundo subcapítulo, fala do valor único do amor. A propósito daquilo que o Papa Francisco considera o valor único do amor, o Pontífice recorda-nos que, para que os atos das várias virtudes morais o sejam de facto, é necessário considerar também a medida em que eles realizam um dinamismo de abertura e união para com as outras pessoas. Este dinamismo, diz o Papa, é a caridade que Deus infunde. Caso contrário, talvez tenhamos só uma aparência de virtudes que serão incapazes de construir a vida em comum com os outros seres humanos. Sendo assim, o amor implica algo mais do que uma série de ações benéficas. O Papa mais à frente explica o que é que isto quer dizer. Mas agora Papa Francisco conclui, e passo a citar, o amor ao outro, por ser quem é, gratuito, entenda-se, impele-nos a procurar o melhor para a sua vida. Só cultivando esta forma de nos relacionarmos é que tornaremos possível aquela amizade social que não exclui ninguém e a fraternidade aberta aos outros. Como este é um tema para o Papa muito importante, o seguinte subcapítulo é exatamente a progressiva abertura do amor,
porque quem nos faz sair e nos faz amar é exatamente o amor. Se tivermos em conta que Jesus nos disse: vós sois todos irmãos, Mateus 23:8, percebemos que o amor nos coloca em tensão para a comunhão universal. Ninguém amadurece nem alcança a sua plenitude isolando-se. De facto, afirma o Papa Francisco, o número sempre crescente de ligações e comunicações que envolvem o nosso planeta torna mais palpável a consciência da unidade e partilha de um destino comum entre as nações da Terra. Assim, nos dinamismos da história, independentemente da diversidade das etnias, das sociedades e das culturas, vemos semeada a vocação a formar uma comunidade feita de irmãos que se acolhem mutuamente e cuidam uns dos outros. Estes primeiros subcapítulos tratei-os de forma mais abreviada, na medida em que é uma realidade que nós conhecemos bastante bem e, sobretudo, estamos habituados, sobretudo no seu magistério pontifício, a esta nova antropologia. Agora, à medida que o Papa vai entrando na análise da realidade, desenvolverei mais e citarei mais desenvolvidamente o pensamento do Papa registado na encíclica. O próximo subcapítulo intitula-se Sociedades Abertas que Integram a Todos. E aqui é já claramente o desejo do Papa a que isto aconteça, se realize. Sugerindo a criação de sociedades abertas, o Papa propõe-nas que integrem todos os homens, os seres humanos. O Papa Francisco recorda-nos o seguinte, e passo a citar: há um aspecto da abertura universal do amor que não é geográfico, mas existencial. A capacidade diária de alargar o meu círculo, chegar àqueles que espontaneamente não sinto como parte do meu mundo de interesses, embora se encontrem perto de mim, cá está a questão geográfica. Por outro lado, cada irmã ou cada irmão que sofre abandonado ou ignorado pela minha sociedade é um estrangeiro existencial, embora tenha nascido no mesmo país. E neste contexto, o Papa Francisco recorda ainda, e é muito forte esta frase: o racismo é um vírus que muda facilmente, é como o Covid. E em vez de desaparecer, dissimula-se, mas está sempre à espreita. O Papa Francisco lembra estes exilados ocultos, que são os descartados, que são tratados como corpos estranhos à sociedade. E conhecemos tantos. Muitas pessoas com deficiência, diz agora o Papa, sentem que vivem sem pertença nem participação. Mas, diz ele, ainda há tanto que as impede a estas pessoas de beneficiar da plena cidadania. Consciente de que não é um caminho fácil, o Papa é realista, o Pontífice recorda ainda os idosos e os deficientes e falo com calorosa insistência. Diz agora o Papa: permiti que insista. Tende a coragem de dar voz àqueles que são discriminados por causa da sua condição de deficiência, porque, infelizmente, em certas nações, ainda hoje é difícil reconhecê-los como pessoas de igual dignidade. O Papa não esquece que as condições, eventualmente, de deficiência ou de fragilidade
não retiram nada da condição humana na sua beleza e em todas as suas dimensões. No entanto, estamos habituados na cultura em que vivemos a encontrar noções inadequadas de um amor universal. É o próximo subcapítulo da encíclica. A propósito das noções inadequadas do amor universal, o Papa Francisco começa por chamar a nossa atenção para o que é um verdadeiro amor universal. Porque nem sempre estes conceitos estão claros na cultura civil. Diz o Papa, e cito: o amor que se estende para além das fronteiras está na base daquilo que chamamos amizade social, em cada cidade ou em cada país. Se for genuína esta amizade social dentro de uma sociedade, é condição para possibilitar uma verdadeira abertura universal. Na verdade, a quem olha para a sua gente com desprezo, estabelece na própria sociedade categorias de primeira e segunda classe, ou seja, de pessoas com mais ou menos dignidade e direitos. Conclui o Papa: deste modo, quem assim faz, nega que haja espaço para todos. Portanto, estamos longe de alcançar o amor universal. O Papa Francisco tem a noção de que esta não é uma tarefa fácil e de modo algum propõe ou aceita um universalismo autoritário e abstrato, ditado ou planificado por alguns e apresentado como um presumível ideal para homogeneizar, para tornar todos iguais, mas de forma irreal. Mas pior ainda, para dominar e saquear. Por isso mesmo acrescenta, e agora volto a citar o Papa, se uma globalização pretende fazer a todos iguais, como se fosse uma esfera, tal globalização destrói a riqueza e a singularidade de cada pessoa e de cada povo. Este falso sonho universalista acaba por privar o mundo da variedade das suas cores, da sua beleza e, em última análise, da sua própria humanidade. Estão a reconhecer aqui o Papa, que considera a visão do poliedro mais perfeita do que aquela da esfera. E à maneira de um desabafo, o Papa conclui: como precisa a nossa família humana de aprender a viver conjuntamente em harmonia e paz, sem necessidade de sermos todos iguais. Percebem o que é que aqui quer dizer a palavra iguais? Não é que não sejamos todos iguais, não somos todos igualizados, que é diferente. E nesta perspectiva, o Papa fala de uma coisa que eu não vi pensada desta maneira. Para chegarmos a ser verdadeiramente iguais e irmãos uns dos outros, e é o título do seguinte subcapítulo, precisamos de superar um mundo de sócios. Na verdade, as agremiações que existem muitas vezes são fundadas na categoria dos sócios, não da categoria dos irmãos e dos iguais. Às vezes até nas instituições, nas associações ou instituições que supostamente deveriam ser constituídas por irmãos, em vez de irmãos se fala muitas vezes de sócios também. Após esta abordagem da antropologia evangélica que o Papa fez até aqui, ele retoma ainda a parábola do bom samaritano para aplicar a nova antropologia à sociedade e à cultura em que a maioria de hoje vive mergulhada. Considerando que as figuras da parábola, que passaram ao lado do homem caído à beira do caminho, estavam mais interessadas em assumir o importante papel que desempenhavam na sociedade do que assistir
o abandonado. E agora, citando a encíclica, o Papa diz: o homem ferido e abandonado no caminho era um incômodo para este projeto, uma interrupção. E tratava-se de alguém que, por sua vez, não ocupava função alguma. Era, chama-lhe o Papa, um ninguém. Não pertencia a um grupo considerado notável, não tinha papel algum na construção da história. E o Papa continua: entretanto, o generoso samaritano opunha-se a estas classificações fechadas, embora ele mesmo estivesse fora de qualquer uma destas categorias, sendo simplesmente um estranho sem lugar próprio na sociedade. Assim, como era de facto livre de todas as etiquetas e estruturas, foi capaz de interromper a sua viagem, mudar os seus programas, estar disponível para se abrir à surpresa do homem que precisava dele. Como podem, diz agora o Papa, estes grupos sociais que se agarram a uma identidade que os separa dos outros, deixar-se impressionar por este tipo de pessoas quando eles tendem a organizar-se de maneira a impedir qualquer presença estranha que possa turbar tal identidade e esta organização autodefensiva e autorreferencial? Creio que todos nós nos revemos em muitas realidades que conhecemos nesta organização autodefensiva e autorreferencial. Muitas vezes os governos e as suas políticas têm exatamente esta característica. Deste modo, fica excluída a possibilidade de fazer-se próximo. De facto, muitos dos membros destas organizações não sentem nem que alguém lhes seja próximo, nem eles próprios a necessidade de se fazerem próximos. Sendo possível apenas ser próximo de quem permite consolidar os benefícios pessoais. Assim, o termo próximo, são ainda palavras do Papa, perde todo o significado, fazendo sentido apenas a palavra sócio, aquele que é associado para determinados interesses. Portanto, nos interesses não há próximos nem irmãos, há sócios. E se pudermos enganar os sócios, tanto melhor. Ora bem, agora o Papa, avançando nesta que ao fim e ao cabo é a cultura herdeira da Revolução Francesa, recorda o trinómio liberdade, igualdade e fraternidade. De alguma maneira, não é nada que nós não saibamos, mas ele quer ajudar-nos a não duvidar que esta liberdade e esta igualdade francesas nada fizeram a favor da fraternidade. E por isso mesmo, nem chegaram a ser liberdade plena, nem igualdade realizada. Enfrentando a célebre tríade da Revolução Francesa, o Papa Francisco tem a coragem de afirmar que a fraternidade não é o resultado apenas de situações onde se respeitam as liberdades individuais, nem mesmo da prática de uma certa equidade, pois estas, a igualdade e a liberdade, não a tornam a fraternidade possível. Não bastam para que a fraternidade surja automaticamente. Por esta razão, ele interroga-se, e cito o Romano Pontífice, que sucede quando não há fraternidade conscientemente cultivada, quando não há uma vontade política de fraternidade traduzida numa educação para a fraternidade, o diálogo, a descoberta da reciprocidade e o enriquecimento mútuo como valores, quando nada disto existe?
sucede que a liberdade se atenua, se é que ainda há, predominando assim uma condição de solidão, de pura autonomia para pertencer a alguém ou a alguma coisa, ou apenas, que é o que mais facilmente acontece, para possuir e desfrutar. Até aqui o Papa. Todos sabemos que o individualismo, que é afinal o grande fruto daquela tríade francesa, por si só, não nos faz mais livres, nem mais iguais, nem mais irmãos. E o Papa Francisco considera mesmo, e cito, que o individualismo radical é o vírus mais difícil de vencer. Diz ele, ilude. Faz-nos crer que tudo se reduz a deixar à rédea solta as próprias ambições, como se, acumulando ambições e seguranças individuais, pudéssemos construir o bem comum. Está longe de acontecer. O bem comum só se constrói perdendo por amor. É por isso que o Papa retoma o tema do amor universal, que é aquele que verdadeiramente promove as pessoas e as faz livres e iguais. Este é o título, Amor Universal, que promove as pessoas. Aqui chegados, damos-nos conta que o Papa Francisco não pode deixar de afirmar corajosamente as suas convicções no sentido de considerar que é preciso dar-se conta de quanto vale um ser humano, de quanto vale uma pessoa, sempre e em qualquer circunstância. E que ele faz recordando a sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, e que ele cita na encíclica. Passo a citar. O simples facto de ter nascido num lugar com menores recursos ou menor desenvolvimento não justifica que algumas pessoas vivam menos dignamente. Para depois concluir, ainda sempre citando a Evangelii Gaudium, trata-se de um princípio elementar da vida social, que é habitualmente e de várias maneiras ignorado por quantos sentem que tal atitude não convém à sua visão do mundo ou não serve os seus objetivos. Este é o refinado egoísmo com que muitas vezes nos comportamos. O Papa Francisco tem a certeza quando não se salvaguarda este princípio elementar, não há futuro para a fraternidade, nem para a sobrevivência da humanidade. Mas também sabe que há sociedades que acolhem apenas parcialmente este princípio. Não quer dizer que o neguem, mas a maneira como o aceitam e o interpretam é meramente parcial. Continua o Papa e diz: aceitam que haja possibilidades para todos. Melhor fora que não aceitasse. Mas, suposto isto, defendem que tudo depende de cada um. Cá está, deixamos tudo ao individualismo. Segundo esta perspectiva parcial, diz o Papa, não teria sentido investir para os lentos, fracos ou menos dotados, para que possam também se ingrar na vida. É que, afinal, diz o Papa, investir a favor das pessoas frágeis pode não ser rentável. Se calhar até sabemos mesmo que nunca o é. Pode implicar menor eficiência, requer um Estado presente e ativo, que nem sempre existe, e instituições da sociedade civil que ultrapassem a liberdade dos mecanismos eficientistas de certos sistemas económicos, políticos ou ideológicos,
porque estão verdadeiramente orientados, em primeiro lugar, para as pessoas e o bem comum. Ou melhor, porque não estão orientados para as pessoas e para o bem comum. Todavia, o Papa Francisco corajosamente conclui deste modo, e volto a citá-lo: se a sociedade se reger primariamente pelos critérios da liberdade de mercado e de eficiência, que é o que mais acontece, não há lugar para tais pessoas, ou seja, como dizíamos atrás, pessoas com deficiência, alguém que nasceu num lar extremamente pobre, alguém que cresceu com uma educação baixa, de baixa qualidade e com reduzidas possibilidades para cuidar adequadamente das suas enfermidades. O Papa continua: e a fraternidade não passará de uma palavra romântica. Na verdade, diz o Papa Francisco, e volta a citar a Laudato Si, e é isto: a simples proclamação da liberdade económica, enquanto as condições reais impedem que muitos possam efetivamente ter acesso a ela, torna-se um discurso contraditório. Portanto, o Papa já dizia isto na Laudato Si e repete-o aqui neste contexto. É por isso que em seguida podemos dizer com o Papa palavras como liberdade, democracia ou fraternidade, e é o caso em tantos países como o nosso, esvaziam-se de sentido. Uma sociedade humana e fraterna é capaz de preocupar-se por garantir de modo eficiente e estável que todos sejam acompanhados no percurso da sua vida. É preciso, porém, ter cuidado para não cair em alguns equívocos que podem surgir de um errado conceito de direitos humanos e de um abuso paradoxal dos mesmos. Muitas vezes falamos a torto e a direito dos direitos, mas fazemos pouco para os tornar efetivos. De facto, continua o Papa, há hoje a tendência para uma reivindicação crescente dos direitos individuais. O Papa diz mesmo, sinto-me tentado a dizer, individualistas, que esconde uma concepção de pessoa humana separada de todo o contexto social e antropológico. Portanto, direitos individuais que não têm em conta o contexto social e antropológico são direitos egoístas, não verdadeiramente direitos universais. Por essa razão, o Papa entra na perspectiva moral e diz que para que estes direitos sejam isso, é necessário promover o bem moral. Papa Francisco pretende assim dar um passo em frente, pois considera que não podemos afirmar que o desejo e a busca do bem dos outros e da humanidade inteira implicam também procurar um desenvolvimento das pessoas e das sociedades nos distintos valores morais que concorrem para um amadurecimento integral. Ou seja, se não há verdadeiros valores morais, não conseguimos alcançar o amadurecimento integral. E nesta linha, recorda que no Novo Testamento menciona-se um fruto do Espírito Santo, em Gálatas 5:22, expresso em grego pela palavra agathos saina, que quer dizer aquilo que no grego nós chamamos por a busca do bem. Mais ainda, é buscar aquilo que vale mais, o melhor para os outros, o seu amadurecimento, o seu crescimento numa vida saudável. O cultivo dos valores e não só o bem-estar material. No latim há um termo semelhante, diz o Papa, que é aquele que nós bem conhecemos, benevolência, isto é, a atitude de querer o bem do outro. É um forte desejo do bem,
uma inclinação para tudo o que seja bom e exímio, que impele a encher a vida dos outros com coisas belas, sublimes e edificantes. Até aqui as palavras do Papa. E eu explico ainda que este benevolência ou benevolere, este querer bem, é mais profundo do que o bem fazer, enquanto o bem fazer se limita a fazer bem, enquanto o querer bem é ser bom para mais do que um simples fazer. Portanto, estamos ao nível do ser e não ao nível do fazer. Recordando de novo a Laudato Si, percebe-se que uma tal destruição de todo o fundamento da vida social acaba por colocar-nos uns contra os outros na defesa dos próprios interesses. E, deste modo, o Papa Francisco conclui que cada sociedade precisa de garantir a transmissão dos valores. Se não transmite valores, caso contrário, ao não transmitirem-se, transmitem-se o egoísmo, a violência, a corrupção nas suas diversas formas, a indiferença e, em última análise, uma vida fechada a toda a transcendência e entrincheirada nos interesses individuais, que é aquilo que acontece uma parte das vezes. Até aqui o Papa. E agora, numa perspectiva de novo construtiva, depois de constatar esta realidade tão preocupante, o Papa fala de um dos grandes princípios da doutrina social da Igreja, que é o princípio da solidariedade, e que ele apresenta não só como princípio, mas também como valor. Destacando a importância da solidariedade e citando a sua mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2016, o Papa considera que esta exige empenho por parte de uma multiplicidade de sujeitos que detêm responsabilidades de caráter educativo e formativo. Portanto, para dizer que a solidariedade como valor tem que estar na base dos nossos conteúdos educativos. E o Papa diz, passo a citar, penso em primeiro lugar nas famílias, chamadas a uma missão educativa primária e imprescindível. Constituem o primeiro lugar onde se vivem e transmitem os valores do amor e da fraternidade, da convivência e da partilha, da atenção e do cuidado pelo outro. O Papa continua, são também o espaço privilegiado para a transmissão da fé, a começar por aqueles primeiros gestos simples de devoção que as mães ensinam aos filhos. Até aqui o Papa. Salienta depois a difícil tarefa dos educadores, não estou a citar em pormenor, e formadores, que devem estar conscientes das suas responsabilidades, nomeadamente através do correto uso dos meios de comunicação social. Então percebemos que esta solidariedade se manifesta concretamente no serviço, que pode assumir formas muito variadas. Passo a citar, o serviço é em grande parte cuidar da fragilidade. Servir significa cuidar dos frágeis, das nossas famílias, da nossa sociedade, do nosso povo. O serviço fixa sempre o rosto, toca a sua carne, sente a sua proximidade e, em alguns casos, o serviço, diz o Papa, até padece com ela e procura a promoção do irmão. Por isso, o serviço
nunca é ideológico, dado que não servimos ideias, mas pessoas. Até aqui o Papa. A solidariedade entendida no seu sentido mais profundo é uma forma de fazer história, e é isto que os movimentos populares fazem. Se alguém tem água de sobra, mas poupa-a pensando na humanidade, é porque atingiu um nível moral que lhe permita transcender-se a si mesmo e ao seu grupo de pertença. A água que nos sobra é aquela que faz falta aos outros. E por isso também a água que desperdiçamos é aquela que fica a fazer falta aos outros. Novo subcapítulo, e agora com afirmações fortíssimas, em consequência daquilo que tem estado a dizer, repropor a função social da propriedade. Haverá certamente muita gente que não está muito de acordo com estas formas de pensar e com estas afirmações do Papa Francisco. A propósito da função social da propriedade, o Papa Francisco, recordando o princípio do destino universal dos bens, faz uma afirmação fundamental, e é esta: o mundo existe para todos, porque todos nós, seres humanos, nascemos nesta terra com a mesma dignidade. Portanto, nada nem ninguém pode justificar privilégios de alguns em detrimento dos direitos de todos. O Papa continua: daí termos o dever de garantir que cada pessoa viva com dignidade e disponha de adequadas oportunidades para o seu desenvolvimento integral. Recordando a experiência das comunidades... Peço desculpa. Dei aqui um... Exato, era isso mesmo que eu tinha começado a dizer. Recordando a experiência das comunidades primitivas e citando os padres da Igreja, o Papa Francisco afirma com coragem o seguinte, que na prática é a citação de alguns padres da Igreja. E citando São João Crisóstomo, resume isso dizendo que não fazer os pobres participar dos próprios bens é roubar e tirar-lhes a vida. Não são nossos os bens, mas deles, os bens que aferrolhamos. E São Gregório Magno diz-o assim, o Papa cita este padre da Igreja: quando damos aos indigentes o que lhes é necessário, não oferecemos o que é nosso, limitamo-nos a restituir o que lhes pertence. E citando o Papa João Paulo II, propõe o seu ensinamento nestes termos, as palavras do Papa João Paulo II. Deus deu a terra a todo o género humano, para que ela sustente todos os seus membros sem excluir nem privilegiar ninguém. A tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada e salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada. Primeiro princípio de toda a ordem ético-social, este princípio, é um direito natural, primordial e prioritário, a dimensão social da propriedade privada. E depois de recordar nesta mesma linha São Paulo VI, o Papa conclui: o direito à propriedade privada só pode ser considerado como um direito secundário e derivado do princípio do destino universal dos bens criados. E isto tem consequências muito concretas
que se devem refletir no funcionamento da sociedade. Assim, fôssemos capazes de o concretizar. E o Papa conclui: mas acontece muitas vezes que os direitos secundários se sobrepõem aos prioritários e primordiais, deixando-os sem relevância prática. Então agora, na linha destas afirmações ousadas que ele tem feito, entra nos últimos subcapítulos para falar dos direitos sem fronteiras e dos direitos dos povos. Sobre estas matérias, o Papa Francisco é muito claro e incisivo, e por isso continua: os confins e as fronteiras dos Estados não podem impedir que isto se cumpra. Assim como é inaceitável que uma pessoa tenha menos direitos pelo simples facto de ser mulher, de igual modo, é inaceitável que o local de nascimento ou de residência determine por si mesmo menores oportunidades de vida digna e de desenvolvimento. O direito de alguns à liberdade de empresa ou de mercado não pode estar acima dos direitos dos povos e da dignidade dos pobres. Palavras fortíssimas. E conclui: nem acima do respeito pelo ambiente, pois quem possui uma parte é apenas para administrar em benefício de todos. Este contexto permite-lhe voltar outra vez a citar a Laudato Si e, assim, o Papa Francisco, considerando que a atividade económica é uma nobre vocação orientada para produzir riqueza e melhorar o mundo para todos, recorda-nos, no entanto, que Deus nos incita, esperando que desenvolvamos as capacidades que Ele nos deu, bem como as potencialidades de que encheu o universo. Nos seus desígnios, cada homem é chamado a promover o seu próprio desenvolvimento, e isto inclui a implementação das capacidades económicas e tecnológicas, que não são para desprezar, para fazer crescer os bens e aumentar a riqueza. Mas estas capacidades dos empresários, continua o Papa, que são um dom de Deus, deveriam, em todo o caso, orientar-se claramente para o desenvolvimento das outras pessoas e para a superação da miséria, especialmente através da criação de oportunidades de trabalho diversificadas. A par do direito de propriedade privada, sempre existe o princípio mais importante e antecedente da subordinação de toda a propriedade privada ao destino universal dos bens da terra e, consequentemente, o direito de todos ao seu uso. E então, agora caminhando já para o fim deste terceiro capítulo, o Papa fala não só dos direitos individuais, mas de maneira universal dos direitos dos povos. E vamos ver em que medida e o que é que ele quer dizer com isto. Com esta reflexão sobre os direitos dos povos, o Papa Francisco termina o terceiro capítulo da Fratelli Tutti, recordando-nos mais uma vez a aplicação do princípio do destino universal dos bens. Não só no interior do mesmo país, e agora vejam até onde o Papa alarga os seus horizontes, entre as distintas regiões do mesmo país, mas também entre os diversos países. E agora cito textualmente o Papa. Hoje, requer-se que a convicção do destino comum dos bens da terra se aplique também aos países, aos seus territórios e aos seus recursos. Se o olharmos não só a partir da legitimidade da propriedade privada e dos direitos dos cidadãos
de uma determinada nação, mas também a partir do primeiro princípio do destino comum dos bens, então podemos dizer que cada país é também estrangeiro, já que os bens de um território não devem ser negados a uma pessoa necessitada que provenha de outro lugar. Pois, como ensinaram os bispos dos Estados Unidos, há direitos fundamentais que precedem qualquer sociedade, porque derivam da dignidade concedida a cada pessoa enquanto criada por Deus. Não sei se alguém teve tanta coragem como o Papa Francisco para dizer ao mundo inteiro estas realidades. Todas estas considerações levam o Papa Francisco a afirmar o seguinte: isto supõe também outra maneira de compreender as relações e o intercâmbio entre países. Se toda a pessoa possui uma dignidade inalienável, se todo o ser humano é meu irmão ou minha irmã, e se na realidade o mundo pertence a todos, não importa se alguém nasceu aqui ou vive fora dos confins do seu próprio país. Também a minha nação é corresponsável pelo seu desenvolvimento, embora possa cumprir tal responsabilidade de várias maneiras. Isto que é válido para as nações aplica-se às diferentes regiões de cada país, entre as quais se verificam muitas vezes, dentro do mesmo país, graves desigualdades. Entretanto, a incapacidade de reconhecer a igual dignidade humana leva às vezes a que as regiões mais desenvolvidas de alguns países aspirem por libertar-se do fardo das regiões mais pobres para aumentar ainda mais o seu nível de consumo. Ou seja, o importante é que eles possam consumir independentemente de outros não terem essa possibilidade. Aqui o Papa agora é muito sincero e vê-se que está a desabafar. Falamos de uma nova rede nas relações internacionais, porque não é possível resolver os graves problemas do mundo pensando apenas em termos de mútua ajuda entre indivíduos ou pequenos grupos. Pois, e são palavras do Papa, a desigualdade não afeta apenas os indivíduos, mas países inteiros, que obriga a pensar numa ética das relações internacionais. Quanto afirmamos tudo isto, implica que se assegure, são palavras suas novamente, o direito fundamental dos povos à subsistência e ao progresso, que às vezes é fortemente dificultado pela pressão resultante da dívida externa. É evidente que outros países pesam sobre os povos mais pobres com essa dívida. Em muitos casos, o pagamento da dívida, como lhes é exigido, não só não favorece o desenvolvimento, mas limita-o e condiciona-o intensamente. O Papa não é que diz que não se deva pagar a dívida externa, mas em condições que não limitem ainda mais os pobres. E estamos a chegar ao fim da nossa quarta sessão e o Papa Francisco conclui. São as suas últimas palavras, tiradas exatamente do último número deste capítulo 3º da Fratelli Tutti. São mesmo palavras do coração nesta primeira frase, segunda, aliás, que vamos ouvir. Trata-se, sem dúvida, de outra lógica. O Papa não pode esconder que isto não tem lógica para muita gente. E agora, se não se fizer esforço para entrar nesta lógica, as minhas palavras
parecerão um devaneio. Mas se aceita o grande princípio dos direitos que brotam do simples facto de possuir a inalienável dignidade humana, é possível aceitar o desafio de sonhar e pensar numa humanidade diferente. E só profetas como o Papa Francisco é que podem dizer estas coisas. É possível desejar um planeta que garanta terra, teto e trabalho para todos. Este é o verdadeiro caminho da paz, e não a estratégia insensata e míope de semear medo e desconfiança perante ameaças externas, que é aquilo a que assistimos com imensa frequência. Só para concluir, embora o capítulo esteja concluído, acrescentaria que a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, no próximo dia 1 de janeiro, e que já está acessível, diz tantíssimas destas coisas e volta a citar em muitos momentos quer a Laudato Si, quer a Fratelli Tutti. Parece que o Papa não quer mesmo desistir, nos ajudar a compreender quanto é urgente esta sua proposta que ele tem a coragem de fazer ao mundo inteiro. Muito obrigado pela vossa unidade, comunhão e amizade. Damos graças a Deus por estas maravilhosas palavras do Papa Francisco. Boa noite e, por agora, muito obrigado.